Bom dia! Você tá por acaso já pensando na sua ceia de Natal, como é que vai ser? Pois é, tem alguns detalhes importantes para nós fazermos uma ceia de Natal segura sob o ponto de vista microbiológico, não é, professor Enio Alves da Silva Júnior, nosso querido Enio? Enio, bem-vindo, muito obrigada novamente. Enio, eu amo quando você fala e eu vou deixar você à vontade para dar aquelas dicas fantásticas para nossa dona de casa que quer oferecer o melhor naquela ceia e sem querer pode estar colocando um familiar em risco, porque uma contaminação alimentar pode ser uma coisa muito séria, né? Principalmente numa pessoa de idade. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez de estar com você, né, nesse programa, falando de algo importantíssimo que é agora a contaminação microbiológica de DTA, doença transmitida por alimentos. DTA, doenças transmitidas por alimentos. As toxinfecções, né, que a gente falava normalmente. Acontece o seguinte, fim de ano, calor e alimentos susceptíveis, principalmente os proteicos, não se esqueça disso, carnes, aves, pescados, peixes, né, ovos, depois vem carboidratos, verduras, legumes, coisas assim, mais arroz, feijão. A bactéria adora proteína. Inteligente ela, não? E equilíbrio de cardápio também, ou seja, se você misturar produto de origem animal com produto de origem vegetal, como é o caso de maionese, creme de maionese com os legumes cozidos, é o prato cheio. Elas multiplicam com uma velocidade muito rápida nessa mistura Se você colocar só a carne de um jeito ou só a maionese, é uma coisa. Misturou, você não tem ideia. Enio, como que é essa multiplicação? Então eu tenho uma bactéria que entrou naquele alimento que até uma temperatura que você vai dizer qual que é, fica inativo. Aí começa a baixar aquela temperatura, ele começa a encontrar um meio ambiente favorável para multiplicação. Faz aquela conta que a gente toma o maior susto. Deixa eu fazer uma coisa interessante. Bactérias e vírus. Vírus precisa de uma célula, bactéria não. Certo? A bactéria se multiplica num substrato. O que é? Um meio de cultura para ela, uma comida. Então, quando ela fica em cima, ela produz as enzimas necessárias e ela vai captar aquele, vamos falar bem resumido, ela capta aquele alimento para ela se beneficiar. E a cada 10 a 15 minutos, ela se duplica. 10 a 15 minutos nas condições ideais. Tem que ter um ambiente úmido, um alimento pH um pouco mais alto, não tão ácido, né? Que nem massa de tomate é muito difícil multiplicar, picles, né? Tem que ser mais alto, numa temperatura de entre 10 e mais ou menos 45 graus. 10 Gente, 45. é? Essa é a faixa ideal, 35 a cada 15 minutos. Conforme você vai aumentando a temperatura, nós estamos numa época de fim de ano de 35 graus, 32, ela está dentro da estufa. Vocês estão comendo dentro da estufa bacteriana, certo? O Enio fala assim, segredo, coma antes das bactérias. Não é assim que você fala, Lógico. Enio? Qual é o sonho de uma bactéria, você lembra? Não. É ser duas bactérias. Então, gente, ele é o máximo. Então, quando você coloca ela numa situação favorável, ela é louca, ela vai que nem olímpica, ela se multiplica. Seja coliforme, seja estafilococcus, qualquer um. Tá. Então, o alimento está em condições da bactéria se multiplicar tranquilamente. Aí cabe a nós. O que nós vamos fazer? Então, falando da temperatura. O 35 é o ideal, certo? Você vai aumentando até 45, tá? ela vai ainda multiplica. A 50 ela para. Tá. E 50 para cima não multiplica. Ela pode morrer. Tá. Ela morre em qual temperatura? Em que temperatura que ela morre? Acima de 50 até 60 ela tem a fase bacterostática. Não morre, mas não multiplica. Significando que se começar a baixar a temperatura, ela desperta, vamos dizer assim. Isso. De 50 a 60 ela fica viva, mas não multiplica. 63 já começa a morrer. Ótimo. Por isso que 70 é universal. Perfeito. Dentro do centro do alimento, hein? Não é só na periferia. Vamos para baixo agora. 35, vamos baixando. Até 10, ela continua multiplicando, numa velocidade mais lenta. 10 a 0, né? Vamos supor, entre 4 graus, que é a temperatura universal, ela multiplica 3 vezes durante um dia, 24 horas. 4 graus é a temperatura da nossa geladeira, por isso que cresce bactéria na geladeira. Sim, mas cresce lentamente. Lentamente, mas não pode deixar o alimento lá uma semana. Olha que interessante, um dia a pessoa teve um problema e falou assim, mas eu pus na minha geladeira, eu deixei a carne assada a 10 graus. Essa não é temperatura de carne. Todos os produtos proteicos de 0 a 4. Tá. Produtos outros pré-preparados até 6, 8. E vegetais crus até 10. Isso. Agora, a nossa geladeira é tudo, você sabe como é a nossa geladeira de casa. Tá tudo lá, vai enfiando lá dentro.
E a gente nem sabe como a temperatura da geladeira está, esse é o problema. Mas se você quer garantir, a geladeira tem que estar bem fria. E a bactéria de 0 a 4 não multiplica. Se tiver congelado, melhor ainda. Enio, me explica uma coisa. Por exemplo, o grande problema de você ter, porque como o professor Enio falou, a bactéria é diferente da gente. A gente come e digere. A bactéria faz assim, digere para depois comer. Então, nesse digerir, ela joga um monte de toxinas. São produtos extrametabólicos, enzimas e toxinas. Tá. Então, quando essa bactéria está crescendo, tem um monte dessas toxinas. Então, e aí eu te pergunto, você tem de repente aquele frango que multiplicou enormemente na geladeira. Ah, mas eu vou aquecer. Você aquece e mata a bactéria. Mas e essas toxinas? Você está falando como microbiologista, muito bom. Você tem duas bactérias, Staphylococcus aureus, que está no nariz da pessoa, na mão, e vai para o frango desfiado. E o Bacillus cereus, clássico diarreico. Emético, aquele que produz toxina no alimento. O surto de arroz de cozinha japonesa, que é muito comum. Essas duas toxinas, se você na preparação, se você deixou o alimento exposto em temperatura adequada por tempo longo, e a bactéria multiplicou, que nem você falou, e ela acabou produzindo a toxina, não adianta mais reaquecer. Elas são resistentes, uma termorresistência. Você não pode fazer nada de véspera ou com tempo prolongado, como é o caso do nosso fim do ano, que você acaba tendo a multiplicação microbiana. Não sei se vale a pena, já que estamos falando de ceia, a gente falar da carne assada ou Chester do fim do ano. Por favor. Então, qual é o grande problema? Pegando esse embalo da multiplicação microbiana. Sim. Você pega, faz a tua ceia, o pessoal começa a chegar normalmente, 8 horas está tudo pronto. Vamos falar numa família tradicional. Eu acho que com essa pandemia vai mudar um pouco. Pois bem. Né? Nós estamos falando do que acontecia antes. Tá, do antes. Bom, o que acontece? Põe na mesa, tá lá, a carne fatiada, o Chester, o lombo. A pessoa vai comendo, aqui está lá. Lembre-se que esses produtos proteicos podem ter uma bactéria chamada Clostridium perfringens. Igual o Bacillus cereus, ela produz uma coisa chamada esporo. Lembra disso que a gente falava? Você pode assar essa carne, você pode fazer o que você quiser. Ela não morre totalmente, ela fica na forma de esporo. Bom, o que vai acontecer depois? Tá lá, tá inerte. 8 horas da noite, todo mundo comendo, perfeito. 9 horas, temperatura ambiente, tá lá aquela carne. 10 horas, 11 horas. A partir da hora que completou 3 horas em temperatura ambiente, a bactéria acordou. Aí ela começa a multiplicar. Ela acorda olimpicamente falando, como diz o tá multiplicando. Enio. Ela, E quem que chega às 11, meia-noite? Algumas pessoas da família que vêm depois, já acontece isso. As pessoas vêm depois, às vezes vai fazer uma visita para alguém, outra família, e vai lá. Só que a pessoa que comeu a partir da meia-noite, por exemplo, já comeu uma qualidade microbiana muito pior desse alimento. Então, perfeito. Né, aí o que acontece? No dia seguinte vem tudo querendo almoçar na casa da família de novo, ou da avó, seja quem for. Uns não voltam. Fala, poxa, mas eu comi a mesma coisa que você. Não foi a cereja? Não foi a azeitona da empada? Azeitona da empada? Não, não foi. Quanto é que você comeu? Como se fosse uma distribuição de alimentos errada. Então, né? gente, isso é muito importante vocês entenderem, que o mesmo alimento, ele pode, em horários diferentes, dar um resultado diferente. Então, aquela coisa, não foi do tal alimento? Foi sim. Foi sim. E principalmente, para encerrar assim, Enio, quais são as pessoas mais vulneráveis na família a esse tipo de contaminação? Pode falar a verdade? São todos iguais, viu? Nesse caso, tanto idosos como idade média como criança, eles não escolhem. Não é que nem uma potencialidade de um vírus que pega pessoas idosas. Tá. Não, ele vai agir. Vai agir no organismo. Antigamente a gente sempre falava, olha, crianças e idosos, população mais vulnerável. Mas para toxinfecção não. Então, não, gente. Da DTA não. Ó. Agora, rapidinho, como que você vai prevenir? Não deixa mais que 1 ou 2 horas exposto. É diferente. Vai fatiar um pernil? Fatia aquilo que vai comer naquela hora. Ou reaqueça. É muito difícil a pessoa fazer isso. Eu conheço gente que fez e dá na geladeira. Certo? Ela fatia, reaquece e serve. A gente vai falar Fatia, mais disso, Enio. Eu acho que isso merece a gente continuar falando, tá? Porque tem uns detalhes importantes que eu não vou deixar o professor Enio sair daqui sem esclarecer. Vocês estão entendendo? Então, esse programa tá ótimo sendo feito na hora do almoço por causa disso. Enio, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Gente, um beijo e até o próximo Mais Saúde.